Olá pessoal da turma PGM 231, temos aqui mais uma aula, agora introduzindo o conceito de campo elétrico. O campo elétrico é uma coisa um pouco abstrata. Você tem uma carga, positiva ou negativa, não importa. E você imagina uma carga de prova. A carga de prova é uma carga virtual, uma carga que não existe. Você imagina aquela carga ali perto e como seria a força elétrica entre elas. Aí você calcula essa força elétrica. Aí depois você divide essa força elétrica pelo próprio valor da carga de prova. E aí não aparece carga de prova nenhuma no resultado final. Você tem o que se chama campo elétrico. É um vetor que indica que tem um módulo, a intensidade dele, que depende da distância até um determinado ponto, o valor da carga que está gerando o campo elétrico e a constante eletrostática. Depende desses parâmetros. Então, quanto mais o ponto mais próximo da carga, maior o campo elétrico. Quanto mais distante, menor o campo elétrico. Se a carga é positiva, como a carga de prova é positiva, também sempre positiva por definição, esse campo elétrico está apontando para fora da carga de prova. Se eu tenho uma carga negativa, a carga de prova é sempre positiva. Então, uma força atrativa ele está entrando nas cargas negativas. Logo a seguir, você vai ver figuras que mostram isso, tá? O campo vetorial saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Então é isso aí, prestem bastante atenção e no finalzinho tem um exemplo. E mais um para vocês resolverem em casa. Vimos na aula anterior a força elétrica, a lei de Coulomb, e como ela funciona. Resolvemos exemplo com a sua forma vetorial. Agora, o campo elétrico eu coloco uma carga de prova virtual próxima a uma distribuição de carga. Eu tenho ali na figura uma carga positiva e uma carga negativa. Se eu tiver uma carga de prova virtual positiva, eu vou ter essas linhas de força vetoriais que indicam o campo elétrico, que você está vendo na figura. Então, o campo elétrico é definido como força dividido pela carga de prova, a força que existiria na presença dessa carga de prova. Simplificando, resulta constante elétrica vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Bom, gente, agora vamos resolver um exemplo de como aplicamos o conceito de campo elétrico. Temos duas cargas pontuais, Q1 e Q2, Q1 positiva em vermelho e Q2 negativa, onde Q1 vale 40 microcoulomb e Q2 vale menos 60 microcoulomb, separadas por uma distância de 10 centímetros, conforme você vê na figura. Temos também um ponto P distante 10 centímetros de Q2. E repare que o campo elétrico E2 está apontando para a carga negativa, porque no ponto P é como se existisse uma carga de prova positiva. Isso é uma referência. Sempre a carga de prova é positiva, quando se determina o valor do campo elétrico. E note que Q1 igual a 40 vezes 10 a menos 6 coulomb e a distância D1 entre Q1 e o ponto P de 20 centímetros, somando os 10 centímetros dos dois, que aparecem aí em cima. Tá? Substituindo os valores na fórmula, nós vamos obter E1. O resultado dá 9 vezes 10 a 6 Newton Coulomb. Essa conta aí vocês vão fazer, é tranquilo. Está aí o resultado no canto. Para calcular E2, o procedimento é o mesmo. Constante K é a mesma, Q2 menos 60 vezes 10 a menos 6 Coulomb. D2 igual a 10 centímetros, 1 vezes 10 a menos 1. Substitui, obtemos o resultado, menos 54 vezes 10 a menos 6 Newton por Coulomb. Fazendo a subtração de um pelo outro, nós obtemos 45 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Lembrando que, como ele pede o módulo, o sinal é sempre positivo. Assim, podemos observar que carga negativa atrai o campo elétrico, carga positiva repele o campo elétrico, entenderam? Então é assim que funciona. Temos uma carga de prova positiva no ponto P, que é uma carga virtual, que não existe, entenderam?
só serve para determinar o sentido dos campos elétricos. A opção correta é a letra C, como nós vemos aí. Reparem o seguinte, quando calculamos o módulo de E1 e E2, como o módulo é sempre positivo, nós cometemos uma ligeira, uma notação um pouco simplificada, que nós colocamos o sinal de menos em E2. Nesse caso, isso aí representa o módulo E2, que é o 54 vezes 10 a 6 Newton-Coulomb, e o sinal de menos indica o sentido do vetor E2, que aponta na direção negativa, na direção da carga negativa, Q2. Entenderam? Então, este é o exercício. Agora, eu vou deixar para vocês um outro exercício para vocês fazerem, que é o exemplo 2, onde temos uma carga, duas cargas elétricas, uma positiva e uma negativa, só que o ponto P não está na mesma direção das duas cargas. Isso implica que eu vou ter que desenhar o vetor proveniente à carga mais 2Q, que vai ser uma força repulsiva, lembrando que a carga de prova no ponto P é sempre positiva. E em relação à carga menos Q, é uma força atrativa. Você tem que desenhar os vetores e usar um pouco de trigonometria. Valeu, gente. Tchau.